Bom dia. Surto de gripe permanece estável, segundo o novo boletim da Fundação de Vigilância em Saúde. Governador Wilson Lima anuncia a construção de mais uma etapa do Igarapé do 40. Ele também anunciou a revitalização de 7 parques do Prosamin. Mega Sena volta a acumular e pode pagar prêmio de mais de 100 milhões de reais no próximo sorteio no sábado. Libertadores da América. O Flamengo leva virada e perde do Equador. Dólar volta a subir e se aproxima dos R$4, de olho na reforma da Previdência. Presidente da Câmara descarta pedido de impeachment do vice-presidente da República. Cai a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Cidade vive horas de violência. No Tancredo Neves, grávida é assassinada com 8 tiros. Na Cidade Nova, mototaxista é morto por ocupantes de carro preto não identificado. No bairro da Betânia, 2 elementos são executados após tentativa de assalto frustrada. A violência também chegou ao interior. 2 foram mortos a tiros em Itacoatiara e em Caapiranga. No Rio Preto da Eva foi registrado homicídio a golpes de faca. O Jornal da Manhã está começando agora, 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O tempo em Manaus nesta quinta-feira. Sol com muitas nuvens durante o dia, com período de nublado a parcialmente nublado, com chuvas. Clima Tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 25 milímetros hoje. Os termômetros que no momento esbarram na marca dos 25 graus devem atingir os 31 graus centígrados na máxima. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Quinta-feira, 25 de abril. Já se passaram 115 dias do ano e faltam agora 250 para terminar 2019. Dia de São Marcos. Hoje também é o dia do contabilista. Registros da história. Em 1941, na Segunda Guerra Mundial, pilotos brasileiros eram treinados pelos americanos. Nasci em 1947 o jogador de futebol John Quiff. Guerrilha era sequestrado um Boeing da VASP em 1970. A Revolução dos Cravos punha fim à ditadura salarista em Portugal e a maioria dos exilados vinha para o Brasil em 1974. Futebol, o Flamengo se sagrava bicampeão brasileiro ao vencer o Grêmio por 1-0 em 1982. Israel se retirava da Península do Sinai em 1982. A sonda Pioneer deixava o Sistema Solar em 1983. Agora são 5h49. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Itamar Jardina. Bom dia, você, ouvinte. Antes de passarmos as notícias, Edson, vamos interagir rapidamente com os nossos ouvintes. Um ouvinte aqui diz o seguinte: Flamengo, o time mais frouxo do Rio de Janeiro na Libertadores da América. O Flamengo perdeu ontem, 2-1, perdeu de virada, né? O amigo não gostou, né? Não gostou nem um pouco. E me parece que ele não é flamenguista, viu? E o ouvinte também disse que Beruri todinho está ligada no Jornal da Manhã aqui da Rádio Difusora. Muito obrigado a você, ouvinte da capital e do interior. E os nossos amigos poderão continuar interagindo. Exatamente. Sendo flamenguista, sendo vascaíno, não interessa. Pode interagir com a gente e a gente replica aqui as mensagens. Vamos às notícias. Em 2019, o Festival Amazonas de Ópera chega com uma novidade para as crianças, o Ópera Mirim, que apresenta O Menino e o Sortilégio de Maurice Ravel em teatro de marionetes feito pelos artistas do Pequeno Teatro do Mundo. A estreia do projeto será no sábado às 10 horas com uma apresentação especial para as crianças da Casa Vida, a Associação de Apoio à Criança com HIV. A 22ª edição do Festival de Ópera inicia nesta sexta-feira com a apresentação de Hernani, de Giuseppe Verdi, no Teatro Amazonas, às 20 horas. Realizado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura, com patrocínio da Master Bradesco, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura, o 22º Festival Amazonas de Ópera segue com apresentações de ópera, recitais e concertos até 30 de maio. Além da Casa Vida, o Ópera Mirim será apresentado nos hospitais infantis Dr. Fajado e Joãozinho, nos municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Benjamin Constant, no Centro de Educação em Tempo Integral Zilda Anes e no Hall do Teatro Amazonas. Agora 5h51. O governo do Amazonas, por meio da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas EMON, abriu ontem inscrições para a seleção de projetos a serem desenvolvidos no âmbito do Programa de Apoio à Iniciação Científica
o PAIC. O programa conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, através do financiamento de bolsas de pesquisa de iniciação científica, dando prioridade aos projetos institucionais. O Serviço de Psicologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas oferece ao público em geral uma oficina sobre gestão do estresse. A ação será realizada às 14 horas de hoje no auditório Dr. João Batista Baldino, na sede da Fundação SECOM, na rua Francisco Aureliana, Dom Pedro. Segundo a gerente do Serviço de Psicologia da Fundação, Maria Graciete Ribeiro Carneiro, que fará uma palestra sobre o tema, a oficina é voltada ao público em geral, pois ensinará técnicas de como aprender a lidar com o estresse. A Comissão Intergestores Bipartite do Amazonas reuniu no auditório da Secretaria de Estado de Saúde para a pactuação entre Estado e município de ações a serem realizadas no âmbito da saúde pública. O CIB-AM é uma instância colegiada que, no âmbito do SUS, pactua o processo de gestão nos níveis estadual e municipal, as estratégias de hierarquização e a execução das ações e serviços, criando mecanismos institucionais para o fortalecimento da capacidade de gestão em ambas as esferas. Nós discutimos sobre o Centro de Reabilitação para o Interior, leitos credenciados no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas e no Hospital e Pronto-Socorro Delfinazis para atender o maior número de pessoas. A questão do aeromédico e dos leitos da emergência pontuou. O secretário ressaltou a importância do trabalho em conjunto com gestores municipais de saúde por meio da parceria entre Estado e os municípios em prol da saúde pública. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPAM, vai realizar mais uma edição do projeto Oficina de Parentalidade nesta quinta-feira em sua unidade da rua 24 de Maio no centro, das 9 ao meio-dia. O objetivo é orientar as famílias que passam pela separação do casal, principalmente o que se refere a evitar conflitos, para amenizar os desgastes sofridos pelos filhos. Os interessados em participar podem ligar para a primeira Defensoria Pública da Família no telefone 3233-1007 de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, ou apenas se dirigir ao local. Não é obrigatório que os dois membros do casal participem. Caso um dos dois não tenha interesse, o outro pode participar sem impedimentos. Manaus 554. Estão abertas até hoje as inscrições para o curso de licenciatura em Pedagogia do Campo da UEA. A formação será voltada para as comunidades tradicionais das unidades de conservação no município de Carauari, a Reserva Extrativista Resex do Médio Juruá e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável RDS de Uacari. Serão oferecidas 52 vagas para a modalidade de graduação. A previsão de início das aulas é para o segundo semestre. O curso de licenciatura em Pedagogia do Campo tem o objetivo de formar, por intermédio da graduação, profissionais capacitados para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, e ainda auxiliar no processo de organização do trabalho pedagógico na escola, visando contribuir para uma educação contextualizada com as realidades de suas populações. A extração de óleos essenciais de plantas para aplicação na produção de perfumes e sabonetes líquidos é uma das práticas experimentais vivenciadas por estudantes de Química da Escola Estadual Maria Madalena Santana de Lima, no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus, por meio do programa Ciência na Escola, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. Os alunos realizaram pesquisas bibliográficas para fundamentação teórica e ajudaram na busca e coleta das espécies e participaram do processo de extração do óleo. Entre as parcerias coletadas estão alecrim, alfazema, erva doce e camomila. A extração foi feita de forma caseira, com óleo de girassol e com álcool. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, a SUSAM, informa que já está online o portal do 5º Processo Pan-Amazônico de Oncologia. No site, que pode ser acessado pelo link www.panamazônico-de-oncologia, tudo junto.com.br, é possível encontrar informações sobre local do evento, programação, valores de inscrição, eventos paralelos, entre outras. O portal foi lançado no último dia 17 de abril. Este ano o congresso terá como tema assistência integrada em oncologia, redefinindo a abordagem ao paciente. O evento é bienal, sendo organizado pela Diretoria de Ensino e Pesquisa e realizado no período de 17 a 20 de setembro. No próximo sábado, o Projeto Jaraqui faz 7 anos de intenso debate no corito da Praça Eliodoro Balbi, também chamada popularmente de Praça da Polícia.
onde a Câmara do Jaraqui se concentra a partir das 9 horas para promover as discussões e embalar o espírito no ritmo da boa música do produtor musical Rai e do maestro Carlos Bala. Os temas em discussão são variados, a começar pela defesa da Zona Franca, a proteção das florestas, a defesa dos direitos dos povos indígenas, mais emprego, trabalho e renda, melhoria na educação, saúde, transporte, segurança, mais creches, questão de gênero, tudo focado nas políticas públicas que contemplem as demandas da população de Manaus e de todo o estado. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, voltou a intervir em benefício dos policiais e bombeiros militares que vão participar dos cursos de formação de cabos, de formação de sargentos e de aperfeiçoamento de sargentos para que possam fazer as provas de forma presencial e com direito a consultar as apostilhas devido ao grande volume de conteúdo em cada etapa do curso, organizado pelo Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública do Estado, IESP-AM. O parlamentar esteve reunido com a direção do IESP e da DCT, solicitando que fossem revistos os critérios adotados inicialmente, uma vez que os militares, além de se dedicar aos estudos, têm que cumprir sua escala convencional de trabalho em suas unidades. Nos dias 26 e 27, sexta e sábado, o Centro Cultural Usina Chaminé receberá atividades voltadas para o teatro. A programação, que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura SEC, tem classificação indicativa para 18 anos e acesso gratuito. A oficina Iniciação à Linguagem do Palhaço será realizada no dia 26 de abril, próxima sexta-feira, das 14 às 18 horas, e no sábado, dia 27, das 9 até às 12 horas. Expondo artes manuais feitas com pele de peixe, a Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, está promovendo desde amanhã desta quarta-feira, 24, até o próximo sábado, a mostra Transformação da Pele de Peixe em Couro, desenvolvida por José Jorge Rebelo. A visitação das 10 às 18 horas no Shopping do Artesanato da Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, na Galeria Mais, na Avenida de Djalma Batista, número 1018, bairro da Chapada, Zona Centro-Sul, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Trouxemos duas autoridades da ciência para discutirmos em profundidade assunto de relevância da ciência médica de nível mundial. Destacou o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, Cleinaldo Costa, na manhã desta quarta-feira, no Centro de Pesquisa na Escola Superior de Ciências da Saúde da UEA, durante a abertura do workshop da anatomia à escleroterapia na prática diária. O workshop, voltado para médicos e estudantes de medicina nas áreas de anatomia, flebologia e escleroterapia, continua até a sexta-feira, das 9 às 18 horas, com aulas práticas e teóricas, com a apresentação das mais atuais descobertas dessas áreas da medicina, com o objetivo de requalificar a prática diária de ambulatório e consultório. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, oferece 33 oportunidades de emprego nesta quinta-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida de Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição das senhas começa às 7 horas e o atendimento é das 8 às 17 horas. Os candidatos precisam estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PI, CTPS, comprovante de residência e escolaridade. A CETRAB atende também em outros serviços, como emissão de carteira de trabalho e entrada no seguro-desemprego. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas participou da Operação Tiradentes, iniciada nesta quarta-feira, focando nas ações preventivas e educativas. A primeira atividade foi realizada no Centro Comercial de Manaus e orientou lojistas sobre medidas de segurança preventivas contra incêndios. Ao todo, 201 bombeiros militares e 28 viaturas foram empregadas na grande operação. Guarnições compostas por bombeiros militares estão estrategicamente distribuídas por todas as zonas da capital e com efetivo em prontidão nos municípios de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Humaitá, Tefé, Parintins e Tabatinga. De acordo com o secretário de Segurança Pública, o coronel Luiz Mar Bonates, a Operação Tiradentes acontece simultaneamente em todos os sistemas estaduais de segurança pública do Brasil. Manaus, 6h05. É mais uma fiscalização realizada em supermercado. O Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor, o PROCON-AM, encontrou produtos impróprios para o consumo humano nesta quarta-feira. Desta vez são cervejas, refrigerantes, queijos, embutidos e enlatados que foram apreendidos no Empório Roma, localizado no bairro Adrenópolis, zona Centro-Sul. A constatação foi realizada após a fiscalização ter sido feita por solicitação de consumidores que denunciaram o estabelecimento pelo 0800 092 1512, canal de relacionamento do PROCON Miami. Todos os produtos apreendidos estavam com prazo de validade vencido. Com falta dessas informações, em seguida os produtos foram inutilizados.
Segundo o gestor do Procon-AM, Jalil Frachi, essa infração é a mais praticada pelo comércio varejista de alimentos. O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou na manhã desta quarta-feira um termo de compromisso de gestão para ampliar as ações de combate e controle à malária. O pacto foi firmado entre o governo do estado, o governo federal e os prefeitos dos 18 municípios do interior que apresentam o maior número de casos da endemia. Durante a cerimônia realizada na sede do governo, na zona oeste de Manaus, o Wilson Lima falou sobre a importância de desenvolver ações integradas para que o número de casos da doença continue em queda no Amazonas. Ele disse: já tivemos avanços significativos no que diz respeito ao tratamento e às novas descobertas. E a gente precisa continuar intensificando esse trabalho, sobretudo na questão da saúde básica. Por isso que é importante a participação dos municípios nesse processo. Se a gente não trabalhar de forma coordenada, em conjunto e principalmente no trabalho de informação das pessoas e das comunidades através dos agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, dificilmente vamos conseguir atingir esse resultado, afirmou Wilson Lima, ao enfatizar que o governo do estado irá trabalhar de forma conjunta para erradicar a malária do Amazonas. Com a assinatura do termo, o governo federal e os municípios envolvidos assumem oficialmente o compromisso de atuar junto ao governo do estado no enfrentamento à malária no triênio 2019-2021. O Amazonas defendeu nesta quarta-feira no Conselho Nacional do Meio Ambiente e Econômico em Brasília a regulamentação que beneficia a manutenção do polo de 2 rodas instalado no polo industrial de Manaus. O tema foi pauta de votação presidida pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre o programa de controle da poluição do ar por motociclos e veículos similares, PROMOT, que trata do controle de emissões de gases poluentes e de ruído por ciclomotores, motociclos e veículos similares novos. De acordo com o diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, Juliano Valente, que defendeu a posição do Amazonas, estava em discussão uma normativa mais restritiva que os padrões mundiais, o que prejudicaria o polo de 2 rodas. O governo do Amazonas pediu vistas e propôs a manutenção dos padrões já estabelecidos, que estão em harmonia com os padrões mais rígidos internacionalmente seguidos pela União Europeia. 6:09. Responsável pela inscrição estadual de empresas no estado do Amazonas, a Secretaria de Estado de Fazenda, Cefaz, finalizou nesta quarta-feira o processo de integração à rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios à rede SIM. O sistema integra todos os órgãos envolvidos pelo registro público de empresas em um único ambiente digital, simplificando e dando mais celeridade aaos processos. Com todos os testes já realizados e homologados, o sistema deve entrar em pleno funcionamento na próxima segunda-feira. De acordo com o secretário de Fazenda, Alex Del Gilio, a secretaria intensificou os trabalhos no início deste ano para finalizar a integração de todos os serviços cadastrais e agora conclui a integração dos eventos de alteração e de baixa inscrição estadual em sincronia com a Junta Comercial do Amazonas. O Exército publicou ontem, quarta-feira, edital de novo concurso para 450 cadetes para as 450 vagas para a Escola Preparatória de Cadetes. Para participar é necessário possuir ensino médio concluído, ter entre 17 e 22 anos completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso de formação e graduação de oficiais de carreira de linha de ensino militar bélico. Do total, são de 450 vagas. De 450 vagas, 400 são para homens e 50 para mulheres. No quantitativo, 90 serão reservadas aos negros. As inscrições poderão ser feitas entre 7 de maio e 6 de junho pelo site www.spsex.eb.mil.br. O valor da taxa de inscrição é de R$90. Manaus, 6:10. O governo do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, deu início nesta semana às aulas dos cursos de qualificação profissional oferecidos em parceria com a Unidade Gestora de Projetos Especiais, o GPE, do Programa Social e Ambiental de Igarapé de Manaus, o Prosamin. São 9 cursos distribuídos em 14 turmas, realizados em 3 unidades do Prosamin: Parques Residenciais São Raimundo, Mestre Chico e Liberdade. Cada turma tem em média 30 alunos. A maioria reside nos apartamentos do Prosamin. Mas a parceria também atende moradores de áreas próximas. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR na Assembleia Legislativa, destacou na manhã de ontem, durante o grande expediente, os 145 anos do município de Itacoatiara, que acontece neste dia 25. O parlamentar republicano disse estar agradecido e feliz em poder comemorar mais um ano de Itacoatiara, cidade que lhe deu o primeiro emprego
constituiu sua família e até mesmo sua projeção política. Por isso é agradecido e parabeniza os itacoatiarenses pelos 145 anos do município. O superintendente da Suprema, Alfredo Menezes, acompanhado de técnicos das coordenações gerais do comércio exterior, estudos econômicos e empresariais, análise de projetos industriais e representação institucional, cumpriu extensa agenda em Brasília ontem, com o objetivo principal de discutir e entregar a proposta construída pela autarquia em consenso com empresas, órgãos governamentais e entidades de classe da região, que busca modificações das consultas públicas em andamento para a alteração nos processos produtivos básicos dos PPBs de telefones celulares e de notebooks, netbooks e ultrabooks. As consultas públicas divulgadas há cerca de 2 semanas pelo Ministério da Economia tinham hoje como prazo final para o encaminhamento de sugestões. 6:12 em Manaus. A 25ª edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave, divulgada ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, não trouxe alteração no número de casos de gripe pelo vírus influenza A H1N1. Continuam os 120 casos positivos do boletim de segunda-feira. Também não houve alteração no número de óbitos por influenza A. Conforme a FVS, os casos da síndrome subiram de 1.165 para 1.203 no espaço entre os dois boletins. 220 casos confirmados de H1N1 até o momento, 34 evoluíram para óbito, 26 na capital e 3 casos em Manacapuru. Além de Parintins, Itacoatiara, Japuraú, Curitiba e Maués com um caso cada. O boletim dessa quarta-feira trouxe 257 casos para vírus sincicial respiratório. Já o número de óbitos permanece o mesmo da semana passada, 26, sendo 24 em Manaus e 2 no interior, um em Borba e outro em Manacapuru. Outros tipos de vírus causaram 5 mortes no estado pela síndrome. Segundo a atualização do boletim, dos 63 pacientes com síndrome respiratória aguda grave que evoluíram para óbitos entre fevereiro e abril de 2019, 57 deles faziam parte do grupo de risco mais suscetíveis, o que corresponde a 90% com destaque para crianças menores de 5 anos, idosos, pessoas com diabetes, pneumopatas, pessoas com obesidade e neuropatas. Manaus 6:14. Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado, o TCAM, julgou irregular as contas do chefe do Escritório de Representação do Governo do Amazonas em São Paulo, José Souza de Farias, referente ao ano de 2016. O gestor foi multado em R$68.200. As contas da Coordenadoria de Administração da Cefaz, de responsabilidade de Afonso Lobo, também foram rejeitadas pelo colegiado. Afonso Lobo foi multado em R$19 mil. 4 gestores tiveram as contas aprovadas pelo colegiado durante a 11ª sessão ordinária. As contas do ex-secretário de Estado de Infraestrutura, Américo Goraiabe, e da presidente do Fundo Municipal de Previdência Social de Borba, Rosiane Lima, foram aprovadas com ressalvas e sem multa pelo conselheiro Josué Filho. Outro gestor com contas aprovadas com ressalvas, mas sem multa, foi o ex-presidente do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Manaus, Elias Emanuel. O CODAN avaliará uma pauta de investimentos estimada em 252,690 milhões de reais, distribuídos em 20 projetos industriais que podem gerar até 504 vagas no mercado de trabalho nos próximos 3 anos. O CODAN é a instância responsável pela aplicação da política de incentivos fiscais do Estado. É composto por 18 conselheiros, entre os quais representantes de entidades de classe como a FIEAM, Suframa, Prefeitura de Manaus e órgãos de fomento e pesquisa como Cefaz, a FIAM e FAPIAM. O destaque da pauta da segunda reunião do Conselho este ano é o projeto da Iolo Equipamentos de Mobilidade para a fabricação de bicicletas elétricas no valor de 60,781 milhões de reais. 6:15 em Manaus. Governador Wilson Lima anuncia a construção de trecho do Igarapé do 40 e recuperação de 7 parques do Prosamin. A matéria é de J. Rai. O governador Wilson Lima anunciou ontem o lançamento do edital para a realização de obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus Prosamin, no trecho entre as ruas Silves e Maués, no Igarapé do 40, bairro Cachoeirinha. Ele também autorizou a ordem de serviço para a recuperação de 7 parques urbanos do Prosamin, na capital. O investimento inicial nessa área é de aproximadamente 70 milhões de reais, 70
70% de contrapartida do BID e 30% do governo do estado, e todas essas obras que eu estou mandando o edital para licitação hoje, também dando ordem de serviço, vão gerar mais de 1.000 empregos diretos e indiretos. A iniciativa faz parte do pacote lançado em março deste ano pelas Secretarias de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, da região metropolitana de Manaus e Unidade Gestora de Projetos Especiais. O Wilson Lima disse que essa obra que está sendo licitada está dentro dos projetos especiais inclusos em um pacote da ordem de 800 milhões de reais que contempla a retomada de 117 obras no estado, sendo em 55 municípios do interior e na capital. Essa daqui a gente está iniciando do trecho Maués-Silves e algumas outras que nós estamos retomando aqui na capital e também no interior. De acordo com o governador, em 60 dias as obras devem ter início e há um prazo de 6 meses para que as famílias possam ser indenizadas. Algumas receberão bônus e outras serão contempladas com casas do projeto Minha Casa Minha Vida. O prazo para a conclusão da obra é de 540 dias. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. A obra vai reassentar 904 famílias, totalizando 5.000 pessoas que vivem em condições precárias de moradia e saneamento. Esse trecho a ser construído vai concluir o sistema viário da localidade e vai funcionar como uma alternativa de trânsito ligando a Manaus Moderna ao distrito industrial para melhorar o fluxo de veículos na cidade. O valor total de indenização a ser pago pelo governo do estado é na ordem de 36 milhões de reais. Os ressarcimentos vão ocorrer em 3 formas: indenização, bônus moradia e unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. As famílias que moram em imóveis no valor abaixo de 35 mil reais não vão receber indenização, mas sim um bônus moradia no valor de 50 mil. Nesse critério, a família escolhe uma casa nesse valor e o governo do estado adquire um imóvel ou reassenta a família em uma unidade habitacional do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Caso a família resida fora da área de risco, porém em área de intervenção de obra e tendo um imóvel avaliado acima de 35 mil, irá receber uma indenização referente ao valor do imóvel. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, veja bem. Eduardo Silva, no pronto-socorro, 28 de agosto, um homem deu entrada vítima de uma paulada na cabeça. Era por volta de 22 horas e 30 minutos quando esse homem recebeu uma paulada após uma discussão com um desconhecido. Não se sabe ainda o motivo da discussão, nem tampouco da paulada. Sabe-se apenas que os dois já tinham uma rixa antiga. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Teve um plantão também considerado tranquilo durante a noite e madrugada. Entretanto, um homem pilotando um cavalo do cão, uma moto 125, disparava, ele acelerava, ele estava com tudo, acompanhado de um outro rapaz que segurava na sua cintura. Os dois se imprimiam alta velocidade na área da Avenida Itaúba, até que o que estava dirigindo, o que estava pilotando a moto foi olhar para trás. Eu acho que era o acosto que estava perto, ele estava meio incomodado, se mexeu um pouco, perdeu o controle da máquina e saíram os dois rebolando pelo asfalto. O que estava na garupa foi o que ficou mais ferido e também o que estava pilotando. Os dois foram levados ao pronto-socorro. Após o procedimento, após os exames, os dois foram liberados. Já a motocicleta não teve a mesma sorte e teve perda total. Olha a faca, olha a morte. Um homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio entre a vida e a morte. Ele levou uma estocada na barriga. A estocada foi tão profunda que as vísceras ficaram expostas. O fel do homem estava aparecendo. Ele deu entrada, era por volta de 23 horas. Rapidamente, os anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, esses anjos da vida agiram rápido e salvaram
salvaram a vida desse homem que estava com o fel exposto. Ele deu entrada, passou por cirurgia e agora já está com estado estável, já não corre risco de morte graças aos anjos da vida do Pronto Socorro João Lúcio. Pronto Socorro Platão Araújo. Um homem de 49 anos de idade levou uma violenta paulada na cabeça. As primeiras informações é que ele foi atacado com uma estaca. E o motivo da briga, ele acabou aí se desentendendo com outro homem, ele 49, o seu oponente lá, o outro que estava brigando com ele, 52 anos de idade. A gente apura daqui, apura dali, e nós descobrimos que a briga começou. O motivo da briga é um rapaz de apenas 19 anos de idade, branco, alto, peito sarado, da coxa e da canela grossa. Esse rapaz foi o pivô dessa briga que quase acaba em tragédia. Os dois homens estavam brigando pelo amor deste rapaz no bairro de São José. E o rapaz tem a batata grossa. Isso tem um valor danado em meio a esses homens que gostam de homem. Ainda do Pronto Socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma colisão entre moto e carro. Essa colisão aconteceu no bairro Grande Vitória, era começo da noite de ontem, quando o motoqueiro acabou batendo no carro, ficou ferido e foi levado ao Pronto Socorro Platão Araújo, onde até o presente momento permanece internado. Ele chegou em estado grave, mas não vai morrer, graças ao rápido atendimento dos anjos da vida do Pronto Socorro Platão Araújo. Todos que procuram Platão Araújo são muito bem atendidos, são muito bem recebidos pelos anjos da vida, pelos profissionais que trabalham no Platão Araújo. De polícia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Aqui mesmo no Jornal da Manhã, nós já noticiávamos há aproximadamente 30 dias atrás o roubo de rabeta na área do município do Careiro da Várzea. Só que ontem, em uma ação do primeiro tenente, do primeiro comando lá do município do Careiro, os profissionais da polícia conseguiram recuperar vários motores de rabeta, canoas e prender bandidos. A equipe do comandante, do primeiro tenente, sargento Stanley Oliveira, o subtenente M. Dias, o sargento Rocha Palheta e Uchoa, os cabos Fragoso, Israel Amorim e Samuca conseguiram aí prender esses bandidos. Foram apreendidos 4 motores de rabeta, um motor de polpa de 15, o Suzuki de 15, maquitas, serra circular, roçadeira, planadeiras e outros tipos de objetos de materiais que foram roubados dos ribeirinhos. Tá aí a resposta da polícia, um grande trabalho da polícia. Nós denunciávamos aqui no Jornal da Manhã, em nome dos moradores lá da área, que muitas canoas, muitos rabetas estavam aí sendo roubados e a polícia conseguiu recuperar. Você, meu amigo do interior, que tem a sua rabeta, todo cuidado é pouco. Estão roubando as rabetas. Meu amigo do interior, cuidado com sua rabeta. Os bandidos estão atacando, estão roubando. Só que lá no Careiro da Várzea, a polícia deu a resposta e quem levou a pior foi os bandidos e os motores foram recuperados. É agora. As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! A pedra bombou durante a noite e madrugada. Muito trabalho tiveram os profissionais do Instituto Médico Legal. O vento da desgraça varreu a cidade e o interior. Então vamos aos fatos. Bala no município de Capiranga. Um homem foi barbaramente assassinado na comunidade de Santo Antônio. Ele levou 1, 2, 3
6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um assassinato aconteceu no município do Rio Preto da Eva. Um homem morreu na ponta de uma faca. Isso aconteceu no município do Rio Preto da Eva, na comunidade Tucano. O homem levou 4 facadas, agonizou por alguns momentos. Olhou para um lado, olhou para o outro, ele não queria morrer. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Morte no município de Itacoatiara. O município de Itacoatiara, o conhecido município da Pedra Pintada de sangue. Um homem foi assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Antes de morrer, ainda veio transferido para Manaus. Ele travava um verdadeiro duelo contra a morte. Só que o espadachim da morte foi mais rápido, foi mais habilidoso e a morte venceu essa parada. O homem estava hospitalizado, mas infelizmente acabou morrendo. 2 mortes no bairro da Betânia, em uma ação do pistoleiro misterioso. E tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. Era por volta de 21h30. Tudo parecia tranquilo no bairro da Betânia. A maioria das pessoas assistia a novela naquele momento em que a Undina, a dona do cabaré, estava prestes a descobrir que a Luz, a namorada do Júnior, é filha dela. Tá tudo se encaminhando para que ela seja filha da dona do cabaré. Nesse mesmo momento, 2 homens, melhor dizendo, estavam tentando fazer um assalto em uma churrascaria. Eles chegaram de moto, anunciaram o assalto, mãos para cima, eu vou matar todo mundo. Eles estavam afoitos, apontaram arma para a cabeça de crianças, apontaram a arma para a cabeça de idosos, estavam ameaçando matar todo mundo. Até que apareceu o pistoleiro fantasma e disparou 1, 2, 3 balaços na cabeça do primeiro bandido. Não satisfeito, o pistoleiro fantasma sacou a arma também e disparou 1, 2, 3, 4 balaços na cabeça do segundo bandido. E os 2 bandidos não resistiram aos ferimentos e os 2 bandidos morreram. Aconteceu no bairro da Betânia. O passarinho da morte pegou perto dos bandidos e fez... O passarinho da morte voou, sobrevoou o bairro da Betânia e cantou para 2 bandidos. Um mototaxista foi assassinado na Cidade Nova. Era a noite de ontem. Esse mototaxista era daquele mototaxista regularizado, estava esperando por passageiros lá no ponto de táxi próximo ao Instituto Médico Legal, ali na bola do núcleo 8 da Cidade Nova, aliás, do núcleo 9, estava ali em cima esperando o passageiro, até que chegou um carro preto e um ocupante desse carro preto, sem mesmo descer do carro, disparou 3 tiros contra o mototaxista, que infelizmente morreu na hora. Mais um pai de família que morre aí em circunstâncias misteriosas. Não levaram absolutamente nada do mototaxista. Por que será? Por que foi? Quem foi que matou esse mototaxista? A investigação já está em curso e a polícia deve descobrir quem foi que matou esse mototaxista nas próximas horas. Mistério. Uma mulher de 24 anos de idade, sem passagens pela polícia, sem problemas com a justiça, foi
barbaramente assassinada com 1, 2, 3, 6, 8 balaços pelo corpo. Tudo aconteceu no bairro Tancredo Neves. A polícia desconfia que ela tenha sido sequestrada, já que a filha dela, que estava com ela, não apareciam, já tinha algumas horas, e depois a garota foi deixada por uma moto, por um motoqueiro, próximo à casa da avó da criança. A mulher, horas depois, foi encontrada morta em uma rua lá no bairro Tancredo Neves. Ela tinha apenas 24 anos de idade e morreu aí com 8 tiros espalhados pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o vento da desgraça varreu a cidade e o passarinho da morte cantou lá no bairro da Betânia, onde 2 assaltantes partiram dessa para pior. O passarinho da morte continua cantando, principalmente para os bandidos. É contigo, Eduardo Silva. Esportes. Antes dos esportes e da Mega Sena, nosso abraço para o Paulinho 50. Ele diz o seguinte: o passarinho da morte pegou o Flamengo. A dona Rosileia Faba está em Portugal. Ela diz assim: estou a ouvir a Rádio Difusora direto de Portugal no aplicativo Mano. Muito obrigada, dona Rosileia Faba, aí em Portugal. E a Ione também lá em Lisboa. Vamos aos números da Mega Sena, sorteados ontem. Não houve acertador, e no próximo concurso, no sábado, pode chegar a 105 milhões o prêmio. As dezenas sorteadas foram 06, 08, 28, 51, 53 e 59. A desatenção defensiva cobrou um preço alto ao Flamengo na noite desta quarta-feira. Após chegar a abrir o placar com Bruno Henrique, o rubro-negro viu seu fôlego rarear e foi derrotado por 2-1 para a LDU, que virou com a Nangonó e Chicauzi. O revés no duelo no estádio Casabianca, em Quito, no Equador, adiou a classificação rubro-negra às oitavas da Copa Libertadores e deixou uma missão árdua para a equipe. Na última rodada, o Flamengo encara o Peñarol em Montevidéu, precisando arrancar ao menos um empate. O placar de o jogo de ontem, começando pela Copa do Brasil: Vasco 2, Santos 1. O Santos está classificado. Juventude 0, Vila Nova de Goiás 0. Corinthians 2, Chapecoense 0. O Corinthians está classificado. Libertadores da América. Jorge Wilstermann 3, Atlético Paranaense 2. Rosário Central 1, Universidade Católica 1. Palestino 0, River Plate 2. Tolima 2, Boca Juniors 2. São José 3, Peñarol 1. LDU 2, Flamengo 1. E Aliança de Lima 0 e Internacional 1. Os jogos desta quinta-feira, começando pela Copa do Brasil, às 19h15, jogam Londrina do Paraná e Bahia. Às 21 horas, Santa Cruz e Fluminense. Pela Libertadores da América, Samora e Cerro Porteño, Junio de Barranquilla e São Lourenço, e ainda Melgar e Palmeiras. Últimas notícias. O dólar fechou com ganhos nesta quarta-feira após alcançar R$4. A moeda dos Estados Unidos subiu 1,66%, vendida a R$3,98,62. Na máxima do dia chegou a R$3,99,32. O Ibovespa recuou 0,92% a 95.045 pontos. Após 2 meses de resultados negativos, o Brasil fechou 43.196 vagas de emprego formal em março deste ano, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia. O saldo negativo decorreu de 1.261.177 admissões e 1.304.373 demissões. O juiz federal Antônio Bonada, 13ª Vara Federal, abriu o prazo de 8 dias para que as defesas se manifestem na ação penal em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por supostas reformas no sítio de Atibaia. Após a manifestação das defesas sobre o recurso da Força-Tarefa, o magistrado vai enviar o caso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, arquivou o pedido de impeachment do vice-presidente Hamilton Mourão, protocolado na semana passada pelo deputado pastor Marco Feliciano, do Podemos de São Paulo.
A avaliação positiva, ótimo ou bom, do governo do presidente Jair Bolsonaro variou de 34% para 35% entre março e abril, mostra a pesquisa feita pelo IBOP e divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. Não houve alteração no indicador fora da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A avaliação negativa, ruim e péssimo, foi de 24% para 27%. Também dentro da margem de erro. No mês passado, 34% dos entrevistados consideravam o governo regular. Em abril, a avaliação regular foi de 31%. Desde o início do governo, em janeiro, o percentual de pessoas que consideram o governo ótimo ou bom caiu 14 pontos, de 49% para 35%, mostra a série histórica do IBOP. Já a avaliação negativa subiu 16 pontos, de 11% para 27% no mesmo período. Agora 6h49 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Oficial responsável por fiscalizar armas do Exército é preso, acusado de desviar armamento para clubes de tiro. Ainda no Rio, destaque do Extra. Presidente da Câmara rejeita pedido de impeachment de Mourão. Folha de São Paulo. PGR cobra de Guedes explicações sobre sigilo de pareceres da reforma. Principal matéria de capa do jornal O Estado de São Paulo. PT aciona o Supremo contra a portaria de Moro que endureceu regras de visitas em presídios federais. Vamos à capital federal com destaque do jornal Correio Brasiliense. Homem é preso por estuprar, torturar e manter criança como escravo sexual. Valor econômico. Dólar se aproxima dos R$4 com exterior e previdência no rodar. Em BH, destaque do jornal Estado de Minas. Juiz dá 8 dias para a defesa de Lula se manifestar em ação do sítio de Atibaia. Vamos ao Recife com o centenário Jornal do Comércio. O governo oferece R$40 milhões em emendas aos deputados que votarem a favor da reforma. Fortaleza, Diário do Nordeste. A operação da Polícia Civil resulta em detenção de 202 foragidos da Justiça no Ceará. Porto Alegre, principal matéria do jornal 0 Hora. Em pronunciamento, Bolsonaro faz aceno a Maia e defende reforma da Previdência. Manchete dos jornais locais, começando pelo também centenário Jornal do Comércio. Paulo Guedes se retrata e reafirma apoiar a Zona Franca de Manaus. O que diz a crítica? Zona Franca, modelo ameaçado, Guedes muda o tom. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai e Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45. Na sequência da nossa programação, programa Valdir Correia, hoje na apresentação de Daniel Anzoteg. E Daniel Anzoteg já está aqui. Exatamente. Graças a Deus. Tenham todos um bom dia.